Olá pessoal, tudo bem? Sou Laura Milaré, sou fisioterapeuta do setor da medicina preventiva da Unimed Capivari e estou aqui hoje para falar um pouco a respeito do como envelhecer saudável, tá? E principalmente neste momento da quarentena. Lembrando que essa live é gravada, tá? Então vocês podem depois assistir a qualquer momento do dia, não precisa ser exatamente agora às 7 horas da noite, pode fazer de tarde, de manhã, o horário que vocês preferirem, tá? Hoje eu estou juntamente com o preparador físico Peterson Andrade e a gente vai falar a respeito de como envelhecer saudável, tá bom? Em época de quarentena, muito mais, né? Porque a gente fica trancado em casa. Então, só para passar um pouquinho, né, o cenário que está hoje, não só no Brasil, mas no mundo, o que a gente comenta bastante quando se fala em envelhecimento é dessa mudança da pirâmide, tá? De etária, de idade. Então, por exemplo, hoje a gente tem muito mais crianças do que idosos. Lá em 2043, 1/4 da população vai ter mais de 60 anos. Então essa pirâmide, que antigamente a base, que era de crianças, era maior, agora ela está afunilada, que a gente chama, ou seja, ela tem menos números de idosos. Em 2043, essa tendência vai ser inverter, ou seja, vai ter mais idosos do que crianças. O que isso impacta, né, na vida de todo mundo? Impacta, por exemplo, na saúde pública, na saúde também particular, porque desenvolve mais programas, desenvolve mais ações para o cuidado dessa população, né? E hoje, em época de quarentena, a gente tem que pensar muito mais. E quando a gente pensa em idoso, a gente pensa já naquele idoso acamado, idoso inativo. Não, a população acima de 60 anos, ela tem pessoas que ainda trabalham, né? Aliás, a grande população, né, devido à aposentadoria ser um valor mais restrito, a necessidade da população é trabalhar. Então, hoje a gente encontra o home office, né, devido à quarentena, devido ao Covid-19, muitos idosos trabalhando em casa. Tá? E aí, a grande complicação, né, e os efeitos desse home office, desse trabalho em casa, no escritório, adaptar o escritório na sua casa, implica em alterações posturais, em desconforto, né, muscular por conta da posição. É mais vantajoso estar em casa devido ao conforto, mas não é vantajoso devido à ergonomia, né, do local, porque a gente deita no sofá ou a gente coloca o notebook, por exemplo, na cama e fica de bruços. Isso implica em alterações posturais, né? Então, sobrecargas articulares. A gente pode ter uma cãibra, né, muscular devido à hiperutilização daquela musculatura. A gente tem também o desconforto do pescoço, tem o desconforto dos ombros, porque está sempre em posições que sobrecarregam essas articulações, tá? E como que a gente pode controlar ou então contornar essa situação? A gente consegue fazer isso através dos alongamentos, dos exercícios de fortalecimento para preparar essa musculatura. Então, por exemplo, o exercício de alongamento, que a gente sempre fala, a tendência da postura quando a gente está no computador é de ficar com o pescoço de pombo, que a gente chama. Então, o pescoço vai lá para frente, ele sai da linha média do corpo e ele projeta para frente. Essa postura é muito comum em pessoas que estão com o notebook, e aí a letra está um pouco menor, então uma dica é aumentar a letra do computador para que você tenha melhor visibilidade e ao mesmo tempo também utilizar de repente, né, até um óculos, porque isso facilita, e às vezes a pessoa não percebe que tem essa disfunção da visão e apresenta essa postura, né, que é errada, né, que é prejudicial para a coluna. Então a gente consegue fazer o alongamento do pescoço, alongamento dos ombros. Hoje eu não vou enfatizar os tipos de exercício, porque vou deixar aí uma ideia, né, e uma sugestão para vocês acompanhar as próximas lives, que com certeza nós vamos abordar esses assuntos e esses tipos de exercícios específicos, tá? Tanto para home office, como para quem está em casa, para todas as idades, não necessariamente só para essa faixa etária, tá bom? Então, temos também os exercícios respiratórios, né? Então, quando a gente pensa em envelhecer saudável em casa, a gente não é para ficar deitado na cama, só na horizontal, acamado, assistindo Netflix, né? O objetivo, quando a gente fala de ficar em casa, é se manter ativo também, se manter ocupado,
não só mentalmente, mas como fisicamente. Você pode fazer seus exercícios se você já fazia anteriormente. Então, aqueles idosos que tinham já o costume, né, o bom costume de ir à academia, de fazer a fisioterapia, pode manter, tá? Com a supervisão que seja online do seu profissional, né, que sempre te orientou, ou de acordo com os exercícios que achar necessário, mas sempre com uma supervisão, né, sempre questionando se algum profissional se está correto ou não, para não ter outras lesões, tá? Quando a gente pensa também em exercícios, a gente não pode esquecer do pulmão. E o pulmão, com o passar dos anos, com o envelhecimento, né, é natural que ele tenha uma perda da capacidade funcional. Então, a gente tenta respirar, a gente está acostumado a respirar aquele pouquinho só. E aí, quando a gente tem uma infecção respiratória, que devido ao inverno, devido às mudanças climáticas, isso exacerba também, a gente tem algumas barreiras, que são as secreções, né, o famoso catarro. E aí esses bloqueios no pulmão dificultam a respiração. O que a gente pode fazer para melhorar isso, né, ainda mais estando em casa? Os exercícios respiratórios. Eu vou passar um bem básico, só para vocês terem uma introdução ao assunto, tá? Então, sempre, para aumentar a capacidade funcional do pulmão, que é você puxar bem o ar e soprar inteiro, ele vai fazer a expansão máxima, tá? do pulmão. Então, eu vou exemplificar. O pulmão, ele respira esse pouquinho. Quando a gente faz uma inspiração profunda, ele aumenta, tá? A capacidade pulmonar dele. Então, significa que quando você faz quando tiver uma infecção, por exemplo, você vai ter muito mais capacidade para respirar e não vai estar tão restrito, tá bom? Então, um exemplo é puxar bem o ar pelo nariz, tá? Inspirar profundamente, segura um tempo por 5 segundos e solta todo pela boca, tá? Lembrando que a gente faz essa respiração, a gente costuma dizer que é a respiração diafragmática, ou seja, colocando a mão aqui no abdômen, a gente tem como se fosse uma bexiga. Quando puxar o ar, quando fazer a inspiração pelo nariz, a nossa mão tende a ir para frente, tá? Como se fosse encher a bexiga. E quando for soltar o ar na expiração, a gente volta a mão lá para baixo, tá bom? Como se fosse murchando a bexiga. Então, um exemplo é: puxa o ar e sopra. Puxou, soprou. Isso é a respiração diafragmática, tá? Que a gente acompanha o volume, né, entrando e saindo do pulmão. Agora a gente faz para aumentar, tem vários exercícios. Tem esse, como eu citei, de puxar o ar e segurar, tem puxar o ar em 1, em 2 e em 3 vezes. E isso vai ser abordado na próxima etapa, tá bom? Então, quando falamos em exercícios, além dos respiratórios, nós temos o fortalecimento muscular. E por que é importante, né, o fortalecimento muscular para o idoso? Considerando que a massa muscular com o envelhecimento ele tem uma hipotrofia, ou seja, ele perde naturalmente, a gente tem que manter, né? E a importância não é só para o músculo. Quando a gente fala em fortalecimento, a gente pensa só no músculo, né? O músculo é importante, ele é que sustenta nossos ossos, né? Senão o nosso esqueleto não ficaria em pé. Mas acima também do músculo, a gente tem que pensar nos ossos, né? E aí quando a gente pensa em fortalecimento, aonde que ele entra no osso? Quando a gente faz um exercício resistido, ou seja, com carga, com uma resistência que a gente chama, pode ser um halter, pode ser uma tornozeleira, isso estimula a produção óssea do idoso. Então, naquele osso, por exemplo, do fêmur, né, que é onde há mais chances de ter aí uma fratura devido à queda, muitas vezes o idoso cai porque o osso quebrou, né? Então, ele primeiro ocorre a fratura para depois a queda. E é isso que é interessante, às vezes a gente sempre acha que primeiro ele caiu, e não, ele caiu porque o osso quebrou, e o osso quebrou porque ele está fraco. Então a gente tem que fortalecer e deixar esse osso que seria mais poroso, ele mais compacto, né? E aí a gente consegue isso através do fortalecimento muscular e aí consequentemente ósseo. Então a gente consegue aí estimular as fibras, né? Os osteoblastos, que a gente chama, que são as células de dentro do osso, para que ele fique mais rígido, mais resistente, mais compacto, tá bom? E aí no decorrer desse tempo a gente vai conseguir, né, nas próximas lives, passar alguns tipos de exercícios, então fiquem atentos
orientem seus familiares, você mesmo que está assistindo, fique atento que a gente vai passar bastante dicas nos próximos episódios para a gente conseguir, nas próximas lives, para orientar vocês e ajudar nesse envelhecimento saudável, tá bom? Deixo agora para vocês a palavra do Peterson, com também orientações e aí os benefícios, né, que esse fortalecimento muscular, que essas atividades físicas proporcionam para vocês, tá bom? Obrigada, até lá! Boa noite, pessoal! Para quem não me conhece, meu nome é Peterson, sou professor de Educação Física e preparador físico do Hospital Unimed Capivari. Hoje eu vou estar aqui com a Laura para falar um pouquinho sobre como manter o envelhecimento saudável em casa. Eu vou comentar um pouquinho agora sobre os exercícios que devem ser feitos para os idosos. Como ela tinha falado, exercício de respiração, ainda mais nesse tempo que começa agora a época de frio, exercícios de respiração são essenciais. Eles visam aumentar a nossa capacidade cardiorrespiratória, trabalham bastante os músculos internos do nosso tórax. Então, exercícios de respiração são essenciais para ele estar fazendo. Exercício de fortalecimento muscular. Muitas pessoas, quando ouvem falar em exercício de fortalecimento muscular, pensam só em ficar forte, em ganhar músculo, mas quando se trata em idosos, não é bem por aí, né? Os exercícios de fortalecimento muscular, quando a gente fala para idosos, a gente pensa mais em fortalecimento dos ossos, né? Na produção de osteoblastos. Com o fortalecimento dos ossos, irá ajudar a prevenir quedas. Geralmente, quando o idoso cai, é porque algum osso, na verdade, geralmente é mais o fêmur, né? Quebrou. Então, o que a gente faz? O que a gente pensa quando fala em exercício de fortalecimento muscular? Nesse sentido, pensando em fortalecimento dos ossos, o que irá ajudar a ele a prevenir futuras lesões, futuros tombos. Também são indicados exercícios de coordenação motora e equilíbrio, que são essenciais no dia a dia deles, né? Como abaixar e levantar, pegar alguma coisa no alto, alguma tarefa do dia a dia. Exercícios de mobilidade também são essenciais, porque vão trabalhar a amplitude do movimento, ou seja, o que ele vai conseguir trabalhando no exercício de mobilidade? Ele vai conseguir aumentar a amplitude do movimento, ou seja, exercícios de mobilidade de ombro, para conseguir pregar aquela coisa no alto, porque a gente sabe que tem muito idoso que ainda é ativo, né? Faz exercício, trabalha em casa, ou seja, para estar ajudando ele nesse sentido, trocar aquela lâmpada, subir na escada, exercício de mobilidade de quadril também, que vai estar ajudando ele a baixar e levantar, fazer a rotação, pensando nesse sentido. Então, são alguns dos exercícios que são indicados para os idosos. Exercício de respiração, fortalecimento muscular, como falei, não só pensando em ficar forte, também, mas sim na produção de osteoblastos, fortalecimento dos ossos. E os exercícios de coordenação motora, equilíbrio e mobilidade. Vou estar agora no final falando um pouquinho sobre os benefícios da prática de exercícios físicos na terceira idade. Listei alguns, mas existem vários outros, que são o aumento do HDL, que é a produção do colesterol bom, redução dos triglicérides, diminuição da pressão arterial, redução da gordura corporal, ganho de massa muscular, no caso visando mais a parte dos ossos, o que trará maior autonomia funcional, prevenção de doenças cardíacas e vasculares, e entre outras como osteoporose, ajudando também a combater o estresse e depressão. E é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam nessa live de hoje. Eu e a Laura vamos estar agora nos comentários respondendo. Caso tenha ficado alguma dúvida, só perguntar pra gente que a gente vai estar lá.